Boa tarde. Vamos retornando, galerinha, para o nosso Take 3 de 3, né? Nossa terceira aula, nossa última aula do dia, certo? Você que está chegando agora, fique ligado, porque a nossa aula de hoje nós estamos falando sobre análise lógica de programação, a disciplina mais top das tops de todas as tops do curso técnico de informática. E aí, turma, hoje a nossa aula nós estamos falando sobre os vetores, tá? Vetores. Então, fiquem ligados, esse assunto é muito importante. E agora o nosso foco, certo? Será práticas. Hoje, a partir de agora, a gente vai praticar, fazer exemplos. Vou pedir a ajuda de vocês, tá certo? E aí, gostaria de fazer uma declaração, viu? Olha, eu estou sabendo que tá rolando fotos minhas por aí, viu? Olha, tem um paparazzi. Minha paparazzi se chama Carmilene, viu? Ó, tô de olho, Carmilene. Tô de olho, tá certo? E aí, galerinha, vamos dar continuidade à nossa aula. Olha, vocês pensam que eu não fico ligado nas redes, né? Nas redes sociais. Vocês ficam postando aí minhas fotos. Olha, olha. Não olha o projeto não, viu? E aí, turminha, olha aqui. Agora, a gente vai começar a observar um assunto muito importante, que é algo novo. Brincadeiras à parte, né? Vamos voltar aqui. Ó, tampouco é possível copiar o conteúdo de um vetor para outro, mesmo que os dois sejam de mesmo tamanho e os elementos sejam de mesmo tipo. Então, imagine que eu falo para vocês, galerinha, agora eu quero que vocês criem um clone. Eu quero que vocês criem um clone de um vetor. Então, eu quero que o vetor A ele seja igual ao vetor B. Aí vocês fazem exatamente isso daqui, viu? Olha aí. Aí vocês falam, tá certo, né? É só pegar um vetor A e colocar e falar que ele é igual ao vetor B. Turma, quando a gente quer criar um clone, ou quando a gente quer duplicar um vetor, ou quando a gente quer simplesmente copiar dados de um vetor para o outro, a gente não pode fazer dessa forma aqui. Tem um nome bem grandãozão aí, ó. Errado. Errado. E aí, galerinha, mais uma vez, a gente precisa ficar atento quanto aos vetores. Porque vocês vão perceber que uma outra estrutura vai se repetir de novo. Tem alguém que toda vez que se fala de vetor, ela está junto, certo? É a condição, é a estrutura de repetição, é o for. Vocês vão perceber que em todo lugar que se fala de vetor, a gente utiliza for. Por isso que na semana passada o foco foi o for. A gente fez muitos exercícios de for, justamente para a gente chegar nesse momento dos vetores. Então, galerinha, fiquem ligados e vejam aqui, ó. Essa aqui é a forma errada de se fazer. Isso aqui não tem nem pé nem cabeça, nem chega a funcionar. Agora, qual é a forma correta? Vejam aí. O correto é utilizar uma estrutura de repetição. Então, toda vez que você for manipular qualquer coisa, qualquer informação dentro de uma estrutura de repetição, dentro de um for, no caso, você obrigatoriamente vai utilizar uma estrutura de repetição. Isso daí é algo, já é algo padrão, tá? Não dá para mudar, não dá para modificar, a gente sempre vai utilizar uma estrutura de repetição. Nesse caso, nós estamos utilizando o for, tá? E olhem aí, mais uma vez, eu quero pedir para vocês fazerem a cópia desse material, dessa estrutura, e por enquanto que vocês fazem a cópia dessa estrutura, eu vou explicando alguns pontos importantes para vocês, tá bom? Agora eu não vou dar tempinho de 3 minutos, não. Só nas próximas, tá certo? Ok? Então, galerinha, e aí, pessoal, olha aqui. A gente precisa observar que a forma de inserção, a forma de... Como é que eu posso falar para vocês? Fugiu a palavra, acredito, vocês até colocaram no chat para mim anteriormente. Pronto, de declarar. Olha, faltou a palavra declarar, vocês acreditam? Já começou a fase de eu esquecer das palavras. Vocês já sabem que eu tenho esse costume de esquecer as palavras. Eu já esqueci várias palavras, eu tenho esse costume. Eu tenho esse probleminha, mas
Quem é que nunca tem problema na vida, né? E olha aí, pessoal. Essa primeira linha de código é o local onde eu estou declarando. Eu estou declarando dois vetores. O vetor B, vetor A e o vetor B. Eles dois são do tipo inteiro, por isso que eles estão sendo declarados na mesma linha de código. Se um deles fosse de um tipo e o outro fosse de outro, eles estariam sendo declarados em linhas diferentes, tá certo? É a mesma coisa que acontece com as variáveis. Debaixo deles, na próxima linha, existe aí o índice. Aí é o nosso índice, é o nosso contador, ok? E aí, debaixo do contador ainda tem um comentário, certo? Está falando assim, ó, copiar o conteúdo do vetor B para o vetor A. Então, aqui está falando que esse programa ele faz uma cópia de tudo que está no B, vai ser copiado para o A. E aí, turma, eu quero que vocês observem, né? Observem, for, tudo começa com o vetor no índice 0, padrão, né? Padrãozinho. Depois eu tenho índice menor do que 10. Aí a pergunta, né? Índice é menor do que 10? Ou seja, enquanto o índice for menor do que 10, tá tudo show de bola. Ele vai fazer o que ele foi feito para fazer. Ele vai pegar o que tem no B e vai colocar no A. E olha aqui o que está acontecendo. Aqui, turma, ele está fazendo exatamente a cópia, né? Copiar e colar. Ó, ele está falando que vetor A, o índice do vetor A é igual ao vetor B. Então, ele está comparando os dois, está falando que os dois são iguais, certo? Ok? E aí, galerinha, no final, é você que escolhe, né? Você pode fazer um outro for lá embaixo, um outro for debaixo desse for, e você pode pedir para mostrar o que tem no vetor A e no vetor B, por exemplo, tá? Caso você queira. Mas aí, eu quero que vocês percebam que o vetor B, vetor A, índice, vou colocar só o I, tá? Porque vocês entendem que é o índice. Vetor B e o índice, eles aqui estão sendo comparados, mas isso daqui vocês podem falar, professora, tá igual ao exemplo anterior que você fez, que falou que estava errado, né? Esse outro aqui, ó, tá igualzinho praticamente, tá? Não. Aqui eu estou mostrando qual é o índice. E, além disso tudo, essa estrutura, ela obrigatoriamente precisa estar dentro de um for. Lembrando que é o for que permite que eu ande pelo vetor, né? Eu vou caminhando, né? De quadradinho para quadradinho, quadradinho para quadradinho. De localzinho, de caixinha para caixinha, guardando a informação. É o for que permite que eu saia de uma caixinha e vá para outra. Sem o for, eu não consigo fazer isso. E aí, não tem como guardar informação nenhuma, tá bom? E aí, turma, observem, começou aí os exemplos, tá? Começou os exemplos, galerinha. Fiquem ligados. Olha aí, faça um programa que leia 10 números e os imprima em ordem inversa. Até agora, a gente trabalhou muito com a ordem crescente, certo? Sempre saindo do menor para o maior, né? Sempre de 0 a 10, por exemplo, no caso de 0 a 9, né? Sempre foi de 0 a 9, né? Que a gente utilizou. Então, é na ordem crescente. Agora, o programa, ele quer dificultar a nossa vida. Ele quer dificultar aquilo que já tinha sido descomplicado e agora quer complicar a nossa vida. Mas vocês vão perceber uma coisa. Quem faz a forma crescente, faz a forma decrescente, assim, mamão com açúcar. Quem faz a crescente, faz a decrescente de uma forma besta, né? De boas. Porque a lógica é a mesma. A lógica, o pensamento, como essa estrutura funciona é igual. O que vai mudar é que, ao invés do índice iniciar no 0,
ele não vai iniciar no 0. O índice vai iniciar no 10. Então, ele começa lá de cima. Começa do último número, do número maior. E aí, a cada ciclo, a cada repetição, ele vai diminuindo. Então, ao invés de ser I mais, ele não vai ser mais I mais, ele vai se transformar em I menos. Olha aí que coisa linda. Certo? Ao invés do I iniciar com 0, o índice vai iniciar com 10. E aí, receba essa informação. Olha aí, receba essa informação, galerinha. Essa aí é a diferença, tá? Ao invés de mais é menos, e ao invés de 0 é 10. É a mesma coisa, só muda as estruturas. Por quê? Aqui no 0 eu começava do menor para o maior. Aqui no 10 eu começo do maior para o menor. Tá bom? Como aqui eu estou começando do menor para o maior, toda rodada eu preciso aumentar um número. Como eu estou começando aqui do maior para o menor, toda rodada eu tenho que diminuir um número. Por isso que é menos, certo? E agora nós vamos ver na prática como isso acontece, como resolver esse problema. E esse aqui eu quero que vocês escrevam, porque é o primeiro exemplo que eu vou fazer para vocês com decremento. Isso aqui se chama decremento, tá? Incremento é quando a gente adiciona mais um, tá? Então, na área da programação, a gente dá esses dois nomes. Incremento, quando a gente está adicionando um número ao contador. Incremento, incrementando. Então, quando eu falar, pessoal, eu quero que vocês incrementem o índice de um vetor, você vai colocar I mais. Agora, pessoal, eu quero que vocês decrementem, né? A gente está decrementando um índice, a gente está diminuindo um valor. Então, essas termologias são utilizadas. Aqui, eu trouxe só a título de informação para vocês a estrutura em pseudocódigo, tá? Só a título de informação, só para vocês falarem assim, a professora se esqueceu, não coloca mais pseudocódigo. A gente gosta tanto do pseudocódigo, só para matar a saudade de vocês. Lembrando que a gente não utiliza mais ele. É só caso você tenha um pouquinho mais de dúvida de como ler o comando, você pode se recorrer aqui ao pseudocódigo que ele te ajuda, tá? Mas eu quero que vocês foquem aqui nisso daqui, ó. Esse exemplo aí eu quero todo mundo copiando. É extremamente importante. Isso aí é indispensável. Porque com esse programa, a gente consegue resumir tudo que a gente conversou até agora sobre vetores. Então, tudo que a gente conversou desde o início da aula de hoje, a gente consegue resumir tudo neste programa. E ele está completo. Por quê? Ele tem a inclusão da biblioteca. Olha aí, lá em cima de roxinho, include stdio.h. Ele está o programa cheio, completo, desde a função main até o return 0. Então, também vou dar um tempinho para vocês copiarem. Só que esse programa aqui eu quero pedir a ajuda de vocês de novo. E aí eu já fiquem alertas os meus ajudantes, certo? Os meus ajudantes fiquem alertas, porque eu vou precisar da ajuda de vocês. E eu vou chamar pelo nome, né? Vou chamar pelo nome. E o povo dos polos, que como vocês são muitos e eu não consigo ver o nome de vocês, eu vou chamar pelo nome do polo, tá? Então, eu vou colocar as numerações do ladinho. E aí, eu vou dar o tempinho para vocês copiarem. E do lado, vocês vão colocar o que cada linha de comando faz. Quero ver se vocês não aprendem. Quero ver se vocês não aprendem aí linguagem C. Não é possível. Se eu aprendi, imagine vocês, né? Se eu conseguir aprender, lógico que vocês conseguem. Então, olha aí, linha 1, linha 2, linha 3. Vixe,
Essas minhas linhas aqui estão muito feias. Se eu conseguir, jovens, vocês conseguem demais. Vocês são show. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu estou colocando também os comentários, viu? Também estou enumerando os comentários. Porque a gente não pode esquecer e excluir eles, não. Porque senão eles ficam tristes. Eles ficam tristes, ficam tristinhos. E aí já viu. Então, olha aí. Não está muito bonito não a numeração, mas dá para vocês entenderem. Então, eu vou dar 3 minutinhos para vocês. Copiem rápido, viu? Copiem rapidola e vão discutindo aí o que cada linha de código faz, que já vou chamar a gente para escrever aqui para mim o que está acontecendo. Então, 3 minutinhos aí na tela para vocês rapidinho. Pronto, galerinha. Vamos retornando aqui, certo? Acredito que tenha dado tempo de vocês copiarem, de vocês escreverem essas instruções. Lembrando que é muito importante que vocês observem esse recuo. Vocês percebem que tem que possuir alguns comandos que eles estão como se tivesse dado um tab, né? Um tab, um espaço. Alguns possuem um espaço maior e menor da margem desse quadrado preto. Isso daí, pessoal, é uma forma de organizar o código, tá?
Então, isso daí não é porque está desorganizado, não. Isso daí está organizado mesmo. Normalmente, um código de programação, a gente utiliza um padrão de tabulação, tá bom? E aí, turma, aqui está acontecendo duas coisas. Aqui nós temos duas estruturas, dois for, né? Duas estruturas de repetição for. Tem o primeiro e tem o segundo. Os próprios comentários, eles já estão passando várias dicas, certo? Várias dicas estão sendo passadas aí nesse código. E eu queria muito a ajuda de vocês. Por exemplo, eu queria saber para vocês qual é a condição de parada do primeiro for e qual é a condição de parada do segundo for. Vocês colocam, né? O primeiro, aí vocês colocam a condição de parada. O segundo, vocês colocam a condição de parada. Tá certo? Show de bola, galerinha? Então, me digam aí, observem essas duas estruturas de repetição e vejam, observem as duas. E eu quero que vocês me ajudem qual é a condição de parada do primeiro for e do segundo for. Tempo para vocês, né? Mas sem tempinho na tela. É tempo para vocês começarem a digitar, viu? Então, pessoal dos polos, pessoal de Cajazeiras, de Canavieiras, Cristalândia, de Inocêncio, pessoal de Milagres, São Francisco do Piauí, São João do Peixe, né? E aí, pessoal, eu quero saber com vocês. Os meus ajudantes, né? William Lopes, José Henrique. O outro aluno que está aqui também escrevendo, eu não consigo entender esse nome. Então, coloca depois teu nome, homem de Deus, né? Modifica ao invés de colocar um nome que eu não consigo entender. Olha aí, o José Henrique já respondeu. Para eu não dar spoiler da resposta do José Henrique, eu vou esperar outras pessoas responderem. Pelo menos alguém dos polos, né? Pessoal que está assistindo através do IPTV. E aí, cadê os meus pontos de hoje, né? Pessoal de Cristalândia, o pessoal aí de Inocêncio que estavam respondendo tudo também. São Francisco de Assis do Piauí também. Me ajudem, né? Me deu um brancão, não sei mais nem o que é um for. Então, eu vou precisar da ajuda de vocês, viu? Deixa eu ver, foi o José Henrique, né? O José Henrique respondeu. Já eu vejo que foi que o José Henrique respondeu, tá? Mas antes de falar a parte dele, eu quero escutar de vocês. Por enquanto que outras pessoas não respondem, para já a gente discutir um pouco sobre essa questão, vou falar para vocês algo importante. Lembrando, biblioteca. Certo? Biblioteca. Outra parte, só porque eu sou legal. Função principal. Sem ela, nada funciona, galerinha. Função main. Ela é a primeira função, né? Ela é a função onde todas as outras coisas ficam dentro dela. Olha aqui. Essa daqui é a chavinha que abre a função main e essa aqui é a última, ó, é a que fecha. Então, percebam que todos os códigos estão dentro da função main. Ela é muito importante. Outro ponto, né? Eu vou dar algumas respostas aqui, porque a principal eu não vou responder. Eu vou só discutir o que vocês responderem para mim. Eu estou aqui, ó, fazendo o quê? Declarando um vetor. Um vetor de valores do tipo inteiro de 10 posições. Um vetor de valores, né? Porque o nome do vetor é valores. Então, é um vetor de valores do tipo inteiro de 10 posições. Eu estou declarando o meu contador, o contador do meu vetor, como o nome índice. E ele é do tipo inteiro. Até aqui,
nenhum tipo de mistério, certo? Nenhum tipo de mistério. E aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui, certo? Deixa eu ver no chat o que foi que o pessoal escreveu. Vamos lá, o José Henrique falou o seguinte: e se o número for maior que 9, de 10 para frente, certo? O primeiro for fala assim: se o número for maior que 9, e a segunda, né, o segundo for fala o seguinte: e se o número for menor do que 0, né? Aí ele para. Então, a condição de parada do primeiro é se o número for maior do que 9, tá? Segundo José Henrique. E a segundo for a condição de parada é se o número for menor do que 0. Já já a gente vai observar. O José Henrique ainda falou o seguinte: o número, no caso, o índice. Ok. O William disse o seguinte: no primeiro for, se a primeira parte é maior do que 10. Isso, William Lopes. E aí o William falou que no segundo for, a condição de parada é se o índice for menor do que 9. Já a gente vai descobrir. Eu não sei de cabeça, não. A gente vai ver aqui na hora, né? Porque, como vocês sabem, quem sabe faz ao vivo. Então, vocês vão me ajudar a fazer ao vivo. Então, o Dinocêncio falou o seguinte: o primeiro fala assim, que a condição de parada é quando o índice, o contador, for menor do que 10. E o segundo é quando o contador for maior ou igual a 0. Não sei, vamos descobrir juntos. Então, olha aqui, pessoal. Primeira parte que nós iremos fazer. Eu vou apagar aqui essas linhas de código, no caso aqui esses números, porque eu vou escrever. Vocês sabem que eu gosto de escrever na tela. Então, olha aqui. A primeira coisa que acontece é o seguinte: na tela vai aparecer esse printf. Esse printf ele não está dentro do for. Esse printf ele não se repete, certo? Ele só aparece uma vez. Esse aqui, escreva 10 números inteiros. Esse printf ele serve para o usuário entender o que ele tem que fazer. Porque se você não dá informação nenhuma para o usuário, ele não vai saber nem para que aquele programa serve. Então, lembrando, é muito importante que você crie sistemas de menu para mostrar para o usuário o que ele tem que fornecer de valor, de informação. Então, esse printf só repete uma vez. Na verdade, ele não repete, né? Ele só aparece uma vez. E aí tem um comentário que fala assim: olha, utilização do for para percorrer o vetor do índice 0 até 9. Total 10 posições. Aí vamos lá. For. O índice começa com 0. Enquanto o índice for menor do que 10, isso vai acontecer, ou seja, ele vai guardar o valor que o usuário digitou no teclado. Então, a condição de parada aqui é a mesma daquela dos exemplos anteriores. Praticamente, isso aqui são aqueles exemplos anteriores, mas juntos, unidos em um único programa. Então, a condição de parada aqui, ó. A condição de parada aqui, cadê? Deixa eu ver o José Henrique, que eu expliquei dedicado para ele. Deixa eu ver se ele acertou. Olha, José Henrique. Certo, deixa eu dar uma olhada. Se o número for maior que 9, tá bom, ok. De 10 para frente, certo. Olha, tu escapou, viu, José Henrique? Porque se tu tivesse errado essa questão, eu expliquei naquela hora dedicado para ti. É exatamente o que o José Henrique colocou. A condição de parada desse for, a condição de parada especificamente desse for, é a partir do número 10, certo? Então, quando ele chegar no número 10, ele vai fazer assim: 10 é menor do que 10? Não, 10 não é menor do que 10. Então, quando ele fala não, quando a resposta é falsa, ele já acaba com o for. E aí, o que ele vai fazer? Ele já pula para essa linha de código. Aí, ele vai imprimir, né, valor em ordem reversa. Aí, quando ele imprime, ele vem para essa próxima linha de código. Aí, ele entra no outro for.
Aí vamos ver, né? Deixa eu dar uma olhada quem foi que acertou. Nina, você pode subir aqui só um pouquinho o chat do IPTV? Só para eu dar uma olhadinha. Deixa eu ver. Não, o chat do IPTV, que eu quero ver as respostas dos outros, né? Só um pouquinho. Isso. Porque o pessoal... Tá. Porque o pessoal escreveu aqui, e aí eles colocaram várias respostas. Então, deixa eu dar uma olhadinha. Um pouquinho mais para cima. Tá certo. Então, olha aqui, galerinha. Deixa eu dar uma olhada. O pessoal aqui de São Francisco de Assis do Piauí colocou o seguinte. Colocou o primeiro for é quando o índice for menor do que 10. E o segundo for maior ou igual a 0. Eu estava pedindo a condição de parada, certo? Vocês escreveram corretamente? Escreveram até onde o for aceita, tá? Até onde o for aceita. Tá correto? Está. Mas a condição de parada é quando o for não aceita mais. É quando ele lê e ele fala, vixe, a resposta é falsa. Então, aqui, no primeiro for, ele só aceita como falsa a partir do número 10. Tá bom? E aí, galerinha, nós vamos agora chegar no momento da aula, que esse momento da aula ele é dedicado para a gente praticar, tá bom? Nós sabemos aí que durante toda a nossa aula, praticamente a gente pratica toda hora, né? Mas esse momento é um momento dedicado para a gente praticar. Então, fiquem ligados, quem está chegando agora, certo? Esse é o momento de você visualizar melhor como funcionam as questões, tirar suas dúvidas, acompanhar, na verdade, me ajudar a responder as perguntas, tá bom? A responder os desafios, ok? Então, vamos voltar aqui para o desafio que nós estávamos conversando, né? Nós estávamos tentando desvendar os mistérios. O segundo for, deixa eu dar uma olhada, quem foi que me ajudou? O segundo for, deixa eu dar uma olhada. Se o número for menor do que 9. Então, olha aí, ó, o José Henrique colocou o seguinte, no segundo for, se o número for menor que 0, ele para. Tá? Isso aí foi a resposta do José Henrique. E do William, ele falou o seguinte, o segundo, ele para quando for menor do que 9. Ok, deixa eu dar uma olhada o pessoal aqui dos polos. Deixa eu ver o que foi que o pessoal escreveu. O pessoal de São Francisco de Assis do Piauí falou que a condição de parada do segundo for é quando for maior ou igual a 0. E o pessoal de Inocêncio também falou que é quando for maior ou igual a 0. Vamos descobrir juntos se realmente essa condição de parada. Então, aqui é o seguinte. No segundo for, ele está fazendo um decremento. Ele está decrementando o nosso for, né? O nosso vetor. Então, ele, ao invés de começar no 0, ele começa no 9. Ele começa no índice, no último índice do vetor. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, o índice, ele é maior ou igual a 0. Então, essa é a condição de parada. Enquanto o número ele for maior ou igual a 0, ou seja, se ele for 9, ele aceita. Se for 8, ele aceita, porque é maior ou igual a 0. Se for 7, ok. Se for 6, ok. Quando ele chegar no 0, ele vai perguntar, 0 é maior ou igual a 0? É. Então, ainda aceita. Aí, ele vai decrementar. 0 menos 1. 0 menos 1 é menos 1, né? Certo? Então, aqui, ó, ele vai fazer o seguinte, o próximo
número vai ser o menos 1. Aí ele vai perguntar assim, ó. Menos 1 é maior ou igual a 0? Não. Então, a condição de parada desse for, vocês colocaram a leitura correta, tá? Todos vocês colocaram a leitura correta do código, tá? Todo mundo correto. Porém, vocês não me falaram qual era o número, o número de condição de parada, tá bom? O número de condição de parada aí, no for 2, é o menos 1, porque é o primeiro número na sequência que é menor ou igual, menor do que 0, no caso, certo? E o número menor do que 0, o primeiro número menor do que 0 é o menos 1. Então, o primeiro for, a condição de parada é 10. E no segundo for, a condição de parada é menos 1. Ok? Esse programa eu quero que vocês façam em casa. Eu quero que vocês testem no computador. Vocês vão ver que é bem engraçado quando a gente faz esse programa, porque você tem que digitar 10 números. Você digita, dá Enter, digita, dá Enter, digita, dá Enter, digita, dá Enter. Você tem que digitar 10 vezes. E aí, depois, ele imprime para você os 10 números que você digitou, certo? Na ordem que você digitou. E depois, ele mostra o contrário. Só que olha aqui. Ele vai mostrar na sequência crescente e decrescente da posição do vetor, tá bom, pessoal? Da posição do vetor, que ele não está calculando qual é o número maior ou menor, não. Aqui não é um vetor que compara os números. Então, deixa eu dar uma olhadinha. Vou colocar aqui. Aqui está os dois exemplos, tá bom? Que é um outro, né? Aqui é o mesmo. Então, é o seguinte, ó. Vou só mostrar para vocês, porque aqui tem mais tela. Então, imaginem que eu tenho aqui o vetor e tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Por exemplo. Quando ele fala decrescente ou crescente, primeiro crescente, ele fala o crescente do índice. Então, o primeiro índice é o 0, o segundo é o 1, o terceiro é o 2, o quarto é o 3, e assim sucessivamente. Ele vai observar o valor do índice da posição do vetor, tá bom? O valor que você armazena lá dentro, ele não está nem olhando. Ele nem sabe qual é o valor que tu digitou. Ele só está sabendo do índice, viu? Que ter atenção. E aqui, galerinha, nessa tela nós temos os dois exemplos. O mesmo exemplo que eu mostrei anteriormente para vocês, porém aqui ele está comparando, né, o programa em linguagem C e o programa em pseudocódigo, tá bom? Eu vou dar aí um tempinho para vocês escreverem esse programa. E já já a gente retorna para dar continuidade ao nosso bate-papo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Esse daqui é o programa que eu quero que vocês escrevam, tá? Eu vou dar um tempinho para vocês. Não precisa digitar todo esse comentário, porque esse comentário é grandão. Tá vendo como ele é grandão? Vocês podem ler o comentário e podem fazer um resumo dele rapidinho. Mas eu vou dar 3 minutinhos para vocês, porque aqui é um outro vetor de um outro estilo. Eu trouxe estilos de questões diferentes para vocês terem um pouquinho mais de exemplos para testarem em casa, tá? E aí, para você testar em casa, você tem que copiar. Copia aí no seu caderno e do lado escreve rapidinho o que cada linha de código faz. Porque não adianta copiar sem saber o que está sendo feito, viu? É importante. E aí, nós temos algumas instruções, eu vou até marcar a instrução. Eu vou até marcar a instrução que eu quero que vocês analisem, certo? Essa instrução aqui, eu quero que vocês analisem o que está acontecendo. Essa daqui
essa daqui é a principal que eu quero. Esse for aqui. Se vocês souberem me explicar o que está acontecendo aqui, eu já fico super satisfeita e feliz. Tá? Vou apagar aqui, vou deixar direitinho porque eu estou colocando em cima. Então, é esse aqui, ó, esse for. Vocês vão copiar tudo, todo o código, mas esse for bem aí eu quero que vocês me expliquem o que está acontecendo, tá bom? 3 minutinhos aí para vocês na tela. Pronto, galerinha. Deixa eu dar uma olhada aqui, certo? Então, vamos agora investigar o que esse código faz, tá? Eu vou primeiro falar sobre as instruções anteriores e depois eu quero que vocês me ajudem a desvendar o mistério dessa estrutura aqui que eu até marquei para vocês tentarem desvendar o que ela está fazendo, tá bom? Então, o primeiro ponto lá em cima está acontecendo aquilo que é padrão de todo programa em C. Aqui nós temos a inclusão de uma biblioteca, que é a biblioteca principal, onde nós precisamos dela para utilizar a função main, printf, scanf e muitas outras funções. Outro ponto, nós temos a função principal, é onde tudo acontece, praticamente todas as estruturas de código acontecem aí dentro, que é a função main. Aqui está acontecendo a declaração de 3 coisas. 3 coisinhas estão sendo declaradas.
Primeiro, está sendo declarado um vetor, de nome vetor, do tipo inteiro, de tamanho 10. Então, são 10 posições. Depois, nós temos uma variável, que é o i, que é o nosso contador. E nós temos também uma variável do tipo inteira, que se chama maior. Logo após, nós temos o nosso primeiro loop, o nosso primeiro for. Que aí ele fala assim, ó, enquanto o i ele for menor do que 10, então você vai adicionar a informação ao vetor. Então, ele está pegando as informações que o usuário está digitando e está colocando dentro do vetor. Esse vetor, ele vai pedir 10 números. Então, o usuário vai ter que digitar 10 números, tá? A única coisa ruim desse programa, por exemplo, é que ele não está dando instrução para o usuário, primeiramente. Então, seria bem legal se aqui em cima nós tivéssemos um printf, tá? Só para orientar o usuário, né? Então, ó, um printf, onde coloca assim, ó, escreva 10 números. Tá quase aí ilegível, certo? Que eu sou péssima às vezes para escrever letra pequena com esse pincelzinho, mas vou tentar de novo. Escreva, né? Escreva 10 números. Então, poderia ter sido colocado essa instrução aqui para facilitar a vida do usuário. E aí ele ia saber que ele tinha que escrever 10 números. Cada número que ele escreve, o for, ele conta, ele pergunta se o número, se o índice que está, se a repetição, o nosso contador é menor do que 10. Enquanto o contador for menor do que 10, ele vai adicionar os números dentro do vetor. Depois disso, depois que ele finaliza todo o armazenamento desses 10 números, ele vem para essa próxima instrução, que se chama maior. Aqui eu estou inicializando uma variável. Eu estou falando, olha, variável maior. O primeiro número que será armazenado em você será 0. Então, lá dentro da variável maior vai ficar armazenado o número 0. Aí aqui ele diz, ele tem aí, no caso, uma inscrição gigantesca, tá? Então, quem conseguiu ler e entender, já está na... Então, quem conseguiu ler e entender essa estrutura já está na frente, certo? Então, é importante... Então, é importante, galerinha, que vocês tentem entender o que está acontecendo nesse for. E agora eu preciso de vocês. Quem souber o que está acontecendo nesse for, já pode escrever o que vocês acham, tá certo? Ok? E aí, ó, por enquanto que vocês escrevem a opinião de vocês sobre o que esse for que está estruturado aí, que eu até marquei, que eu quero que vocês me ajudem, vou mandar aí um salve, né? Um salve para o pessoal de Canaveeiras, do Piauí. O William me pediu tanto, que aí eu vou falar, não, eu vou mandar um salve para o pessoal de Canaveeiras, certo? Através aí do William Lopes. Só que eu quero a resposta, né, do for, tá bom? Então, vamos lá. Quem é que vai conseguir me ajudar a descobrir o que esse for está fazendo? Ele está andando pelo vetor, certo? Ele está passando por todo o vetor. Ele vai, em cada estrutura do vetor, ele vai passando e vai fazendo alguma coisa. Até então, nos outros fors que nós estávamos fazendo, ele só estava inserindo um valor. Agora, ele está fazendo o quê? Tem uma outra instrução aí, tem um if, certo? Ele tem uma condição agora. O que está acontecendo nessa condição, tá bom? E olha aqui, vamos observar. Se vocês observarem, ele vai fazer o seguinte, enquanto
Vou até colocar aqui no roxinho. Vou colocar assim, ó. Enquanto o índice, o I, ele for menor do que 10, o meu vetor, ele vai sempre perguntar o seguinte: se o índice do meu vetor for maior do que maior, então a variável maior vai receber o vetor I. Eita, bagunçou demais a nossa cabeça, né? Bagunçou demais. Então, vamos entender aqui, ó. Se o vetor I, o primeiro loop que ele faz, ele é 0, tá bom? Aí pergunta, se o vetor I for maior do que a variável maior, e quem é que é a variável maior? A variável maior é 0. Ou seja, se 0 for maior do que 0, então o que vai acontecer? O valor que tem lá dentro de maior vai ser igual ao índice, por exemplo, que foi armazenado pelo for. No caso, eles vão ser sempre iguais, né? Então, olha aqui. O segundo loop, ele verifica se todos aqueles elementos do vetor que são maiores que o valor contido na variável maior, a cada interação se dá uma comparação diferente. E caso a condição da estrutura if seja verdadeira, o valor da variável maior é atualizado, recebendo o valor do vetor na posição correspondente ao contador i. Então, olha aqui. O primeiro loop, maior não vai acontecer nada com ele. Maior vai continuar sendo 0, tá? Vai permanecer sendo 0, ok? Porém, quando o primeiro loop acontece, essa historinha aqui ela muda. Olha aqui o que acontece. Quando o primeiro loop acontece, o i, que era 0, o i agora se transformou em 1. Então, o i agora é 1. E agora nós vamos analisar. Fica assim, ó. Se 1 for maior do que 0, quem é 0? 0 é maior. Então, vou colocar até assim, maior. Por exemplo, o que vai acontecer? A variável maior, ela vai receber o número que está lá no meu contador. Então, agora, maior que era 0, ela deixou de ser 0 e se transformou em 1. Ou seja, maior vai começar a receber todos os valores do índice. Então, toda vez ele vai mudar, certo? Ele vai mudar de acordo com o índice. Então, toda vez que o índice mudar, a variável maior também vai mudar junto com o índice. Se o índice for 2, a variável maior vai ser 2. Se o índice for 3, no próximo loop a maior vai ser 3. Se o índice for 4, no próximo loop a variável maior também vai ser 4. É isso que esse programa faz, tá bom? E aí, turma, nesse terceiro e último for, o que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte, ele está realizando uma comparação. Está verificando assim, ó. O i, ele é menor do que 10. Enquanto o i for menor do que 10, ele está pedindo para imprimir o vetor. E depois, ele pede para imprimir os elementos, o elemento que está guardado na variável. Tá bom? Então, toda vez que acontecer um ciclo, ele vai mostrar todas as informações do vetor e depois, no final, ele vai mostrar o último valor que ficou armazenado dentro da variável maior. Tá certo? Esse programa aqui, especificamente, eu preciso que vocês façam ele. Tentem escrever esse programa e tentem testar ele no celular, no computador, no tablet, em qualquer canto. Tentem executar esse programa.
porque esse programa ele é um pouquinho mais complexo, tá? Ele é um pouquinho mais complicado mesmo. Principalmente essa estrutura bem aqui, ó, que ela é diferentona, tá? Ela é diferentona. Então, ele, além de ter um for, ele ainda tem um if. Além de ter uma estrutura de loop, ele ainda tem uma condicional dentro dele. Por isso que ele é um pouquinho mais complicado, porque a gente precisa fazer duas análises. A gente precisa analisar dois recursos, o for e o if, tá? Então, turma, a nossa aula de hoje, eu queria focar, eu queria que vocês tivessem aí o foco, fechando aqui a aula de hoje, observando que toda vez que nós formos manipular, manusear qualquer informação dentro de um vetor, toda vez, sempre, quem vai nos ajudar a fazer essa mudança, essa movimentação de um índice para o outro, sempre será a estrutura de repetição for, certo? Observando que, se você quer começar do menor para o maior, você vai incrementar o índice, I++. Agora, se você quer decrementar, começar do maior para o menor, de forma decrescente, você precisa decrementar, I menos, certo? Contador menos. Então, essa é uma estrutura padrão. Outro ponto importante, lembrem-se, o nosso contador, obrigatoriamente, ele precisa ser um inteiro. Não dá para ser um char. Não dá para ser um float. Ele obrigatoriamente precisa ser um inteiro, ok? Tá certo? Galerinha, na aula de amanhã, nós daremos continuidade a esse assunto, tá bom? Esse assunto. Nós iremos dar continuidade aos vetores. Eu vou trazer outros exemplos, exemplos diferentes. Vou trazer os exercícios que os alunos responderam para a gente discutir juntos, tá bom? Os exercícios da semana passada. Turminha, a gente está encerrando por aqui. Um forte beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal!